vocês semana passada que eram 2 anciãos, tá? Na verdade, Ana, a gente tem uma ideia da idade dela. Era uma anciã, de fato. A Bíblia relata, né? A gente vai ler agora aqui. Simeão, né? Simeão, na verdade, a Bíblia não relata ser um ancião. Ok? Mas da onde eu tirei essa conclusão? Porque quando ele vê Jesus com 8 dias, você lembra que ele usa uma expressão? Ele diz assim, despede em paz o teu servo. Ninguém de 20 anos fala isso. Ok? Concorda comigo? Quem tem 20 anos? Ninguém mais, né? Ah, e tu? Só a Camila? A Mari. Esses jovens não iriam dizer assim, despede em paz o teu servo. Não é? Isso é uma expressão, eu entendo, né? Como uma expressão de alguém que já viu muita coisa. Por isso que eu entendo Simeão como um ancião. Muito embora a Bíblia não especifique, não relate a idade dele. Mas eu acredito, por isso que eu usei esse termo, tá? Mas você pode ficar com a tua opinião, não tem problema. Calma, me liga ali, por favor. Porque eu também sou um ancião. Eu já sou vô, irmão. Uma semana passada eu falei algo profeticamente sem querer. Né? Brinquei com ele. Cadê ele? Cadê meu filho? Sumiu. Eu brinquei com ele que a hora que chegasse os meus netos, mas eu não sabia, eles não tinham me contado nada. E no final do culto eles vieram, se você não conhece, essa é minha nora, levanta a mão. E no final do culto eles vieram me participar, né, que a digníssima nora estava grávida. Amém, aleluia. Glória a Deus, então. Não parece, mas eu vou ser vovô, irmão. Pois é, a gente vai orar no final, porque o cara sumiu, o autor sumiu. O autor sumiu. Irmão, vamos ler então, só vamos ler a parte de Ana hoje, ok? Lucas 2, a partir do verso, onde é que está Ana? 35, né? 36, perdão. 35 ainda é Simeão falando, né? Ok? Lucas 2, 36. Semana que vem, irmãos, se Deus quiser, vai estar instalado, a gente está em reformas ainda, ok? Mas vai estar instalado o telão aí, vai dar para a gente acompanhar. Versículo 2, 36, diz assim: estava ali a profetisa Ana de Fanuel, acho que é isso, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casaram. Irmãos, aqui uma dica de um amigo e de um pastor. Quando a tua esposa for avançando as primaveras, ok? Você nunca diga que ela está velha, diga que ela está avançada em dias. Vai ser, né? Um sabe, né? A Bíblia é um livro poético, né? Já pensou se ela dissesse assim, essa velha? Não, nós temos esse mau hábito, né? A Bíblia diz avançada em dias, né? Então, a minha esposa está... não está avançada em dias. Nem isso. Glória a Deus, então. Amém. No final do culto vamos orar pelo casal, então. Então deixa eu concluir aqui. Já me perdi, né? 37. Era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Irmão, o que é de noite e de dia? Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, esse menino é Jesus, né? A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém, queridos? Pai, te dou glória, honra e louvor para esses dois, eu entendo, anciãos, que tem nos servido de referência já nessas 2 semanas. Obrigado, Deus, pela vida desses servos que dedicaram a sua vida a te esperar. Oro eu para que esse sentimento da tua espera faça parte do nosso cotidiano, faça parte da nossa vida. Porque eu entendo, Deus, que a igreja te espera. A menos o anseio do meu coração. Ainda que não na dimensão de Simeão e Ana, mas posso dizer, Senhor, que diante de ti, nesse altar, meu coração te espera.
um desejo intenso, Senhor, sabes disso. Aleluia. Meu coração te aguarda. Eu espero que esse sentimento seja compartilhado de muitos mais nessa geração, dos irmãos aqui presentes, dos irmãos que estão nos assistindo. Nós te louvamos, Deus, por esses amados irmãos, Simeão e Ana, que nos propiciam esse sentimento de espera em relação a Ti. Amém, amados? Então, semana passada falamos um pouco sobre Simeão, esse homem de Deus, irmãos, que viu Jesus ali quando Jesus estava com 8 dias, né? Jesus estava sendo apresentado por José e Maria. A Bíblia não relata, irmãos, batismos infantis, ela relata apresentações. E o que José e Maria foram fazer no templo não foi batizar Jesus, foi apresentar. Jesus com 30 anos ele se batiza, ok? Por isso que nós não temos a prática de batizar crianças, porque nós seguimos o que a Escritura diz. E no momento da apresentação de Jesus, este homem Simeão e esta mulher Ana, que eu entendo, irmãos, que isso complementa um ao outro. Eu entendo assim. Por isso que vamos falar um pouquinho sobre Simeão junto hoje. Porque eu entendo que esse homem e essa mulher, eles se completam. Tanto é que o evangelista Lucas, ele engrena ali, né? Ele está falando de Simeão, né? E no mesmo instante ele fala de Ana. Então eram dois irmãos, dois anciãos, segundo o meu entender, que viram o mesmo quadro, o mesmo bebê ali de 8 dias, e os dois têm a mesma revelação. Então eram dois um homem e uma mulher, né? Dois irmãos que andavam numa plena comunhão com o Espírito Santo. Por isso que eu entendo que são dois irmãos que se completam. Se nós conseguíssemos juntar essas qualidades, nós ia ser um crentão demais, irmãos. As qualidades de Simeão, as qualidades de Ana. E no final a gente vai fazer uma retrospectiva que não é da Rede Globo a respeito desses dois irmãos, né? Então eu falei para vocês a semana passada, né, que esse homem chamado Simeão, estou falando Simão, né, mas é Simeão, que esse homem chamado Simeão, ele tinha 2 virtudes principais que eu entendo que são fundamentais para qualquer cristão. Que primeiro, ele era um homem justo. E como eu disse muito, vou abreviar hoje, né, a palavra para uma pessoa ser justa não tem nada muito a ver, é muito mais abrangente do que uma pessoa honesta. Muito mais do que isso. Por isso que eu disse a vocês que nem toda pessoa honesta é uma pessoa justa. Você conhece alguém assim, não? Eu conheço um par de gente que é honesta, mas não é justa. Agora, toda pessoa justa, necessariamente, ela precisa ser honesta, porque não tem como uma coisa andar sem a outra. Entenderam? Conseguiu me entender? Existe uma série de pessoas honestas, mas que não são justas. Porque justo, uma pessoa justa, é muito mais abrangente do que isso. Muito mais do que eu devolver um troco que me foi dado a mais, é muito mais do que eu pagar minhas contas em dia, como disse a Mari. Vai muito mais além do que isso. Lembra a definição do dicionário bíblico sobre justo? É a pessoa que está corretamente relacionada com Deus. Por quê? Pela fé, não por mérito. Pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é uma pessoa justa. Ok? Ela está perfeitamente relacionada com Deus pela fé em Jesus Cristo. E isso tem nos faltado. Ok? Ninguém chega a Cristo por mérito. Ninguém. Nós só chegamos... Ninguém chega a Deus por mérito. Nós só chegamos a Deus pelo Filho, Cristo Jesus. Isso se faz pela fé. Amém? Glória a Deus. Então isso é uma pessoa justa. Que está num perfeito relacionamento com Deus pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, olhem para mim. Deus não nos cobra a perfeição da execução. Ele nos cobra a perfeição do esforço. Entenderam? Deus não nos cobra a perfeição da execução.
Você faz coisa errada na semana, irmãos? Sim ou não? Glória a Deus, aleluia. Eu também. Deus não nos cobra a perfeição da execução. Ele nos cobra a perfeição do esforço. É diferente. Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que quando a gente diz, Deus, eu não vou perder paciência essa semana, ele sabe que nós vamos perder. Pedro diz para ele assim, Senhor, por ti eu morro. Jesus diz para ele, cara, tu vai me negar 3 vezes hoje. Só daqui a pouquinho tu vai me negar 3 vezes. Então quando a gente diz no domingo, Senhor, essa foi a última semana. Ele olha lá de cima e diz, mas tudo bem, porque ele está tentando. Glória a Deus. Deus não nos carrega na justiça, Ele nos carrega na misericórdia. Porque se Ele nos carregasse na justiça, irmão, você nem saía daquela porta ali. A gente já seria fulminado aqui. Crê nisso? Pela santidade de Deus. Irmão, nem os querubins não olham para Deus. Nem os querubins. A Bíblia diz que eles vendam os olhos com as asas. Glória a Deus. Amém? E a segunda virtude de Simeão era ser um homem temente a Deus. E como disse a vocês semana passada, não é ter medo, é ser temente. O temor é um sentimento, estou resumindo aqui, que nos aproxima de Deus, mas com, qual a palavra? Lembra que eu usei? Reverência. Não é de qualquer jeito, irmãos. Precisa haver reverência quando nós nos aproximamos de Deus. Entendeu? Eu lembro que, irmãos, há muitos anos atrás, assim que começaram, eu não lembro o tempo, assim, nem muitos detalhes, eu só quero frisar uma frase que eu ouvi no noticiário. Estavam fazendo uma blitz da lei seca, ok? E pararam um rapaz, ele estava, era um, como chama playboy de uma forma educada? Hã? Era um filhinho de papai, estava lá no carrão, não sei que, não lembro agora os detalhes, assim, porque eu não me detive nos detalhes, e sim no que o rapaz falou. Ele foi parado na blitz e ele não estava alterado, né? Ele estava transformado pelo álcool, porque os policiais, quando abordam, dizem, fulano está alterado, né? Mas aquele não estava mais alterado, aquele já estava transformado, estava roxo, né? Nem pensar em ele fazer um quarto desse jeito, não dava, né? E aí aquele rapaz foi pego nessa condição, e aí já viu, né? Ele não queria dar a chave do carro pro oficial, e aquela coisa toda, né? Não sei se alguém já presenciou alguma cena assim. O cara fundamentado, né? Naquilo que ele é, né? Na condição financeira dele, né? E ele, em um dado momento, ele olhou pro oficial, e ele estava sendo filmado, né? Ele olhou para o oficial, para o guarda que estava ali detendo ele, né? Que ele disse assim, tu não sabe com quem tu está mexendo. Ele falou isso para o guarda. E depois, né, o jornal mostrou, de fato, ele era filho de um alto, eu não sei se era desembargador, era um grandão assim, né? Resumo da história, não deu nada. Ok? De certo, no outro dia o cara rasgou as multas tudo e... Mas eu não estou chamando atenção para a história, estou chamando atenção para a frase do cara. Vocês não sabem com quem, ele falou assim para os guardas, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Isso nós precisamos saber em relação a Deus. Nós precisamos saber com quem nós estamos mexendo. Entendeu, irmãos? Não é de qualquer jeito. Tem que ter um jeito para chegar a Deus. Todo mundo sabe aquele provérbio de Salomão, né? Que muitos pensam que é de Salomão, mas não é de Salomão. O temor do Senhor é... Quantos pensam que isso é de Salomão? Seja sincero. Quantos pensam? Não é de Salomão. Sabe quem citou esse provérbio? Davi. Davi lá no Salmo 111, ele falou, e Salomão só foi na onda. Então a gente pensa que é Salomão que fala, mas não foi. Esse salmo é de Davi, certo? Se eu olhar na tua Bíblia aí, no Salmo 111, versículo 10, Davi, antes de Salomão nascer, ele escreve esses provérbios. Quem escreveu o Salmo 111 foi Davi, ok?
Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse todo mundo conhece, não conhece? Ou já ouviu pelo menos, é muito falado, né? Mas eu pesquisando um pouquinho, eu quero estender um pouquinho a questão do temor, irmãos, porque eu vejo que é uma coisa que nos falta tanto para nós, igreja, como para o mundo. Por isso que eu quero estender um pouquinho essa segunda característica de Simeão, ok? Eu quero deixar um salmo com vocês aqui, irmãos. Se fosse você, eu marcaria esse salmo na escritura. Ezequiel, onde está salmo, irmão? É o Salmo 90, irmão. Sabe quem escreveu o Salmo 90? Um camarada chamado Moisés, você lembra dele? Não? Aqui, ó. Salmo 90, verso 11, por favor, vamos abrir. Quero deixar um salmo sobre temor. Irmão, se tem alguém que conheceu o temor de Deus, foi Moisés. Ok? Eu vou ler depois, quero falar um pouquinho sobre isso. Salmo 90, verso 11, Moisés escreveu isso. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Trazendo para o português, irmãos, para a gente compreender bem, basicamente Moisés está dizendo assim: não irrite a Deus. Quando a minha esposa está nos dias de TPM, e eu começo a cutucar ela, para ver ela braba, por que o homem faz isso, hein? Não sei. Por quê? Não sei. Acho que é da nossa natureza. Quando eu percebo... sim, é verdade. Não, ela usa uma expressão um pouquinho diferente. Mas eu entendo bem. Ela diz assim, não desperta a leoa que dorme. Ela fala assim com os olhos, ela encurta os olhos, ela faz assim, ó, não desperta a leoa que dorme. Aí eu sinto, tô no meu limite. Melhor eu sair para orar, é melhor eu fazer qualquer coisa. Mas acabou de brincadeira. É o que Moisés está dizendo. É o que Moisés está dizendo. Irmãos, a questão do temor, eu penso que é uma das maiores faltas da igreja dos nossos dias. A questão, a perda, irmãos, da reverência a Deus, a perda do entendimento que um dia nós vamos estar diante dele prestando contas da nossa vida. E aí esqueça, irmãos, de qualquer argumentação, ok? Foi o padre é o fulano, beltrano, ciclano. Não. Foi a família que o Senhor me colocou. Entendeu? Às vezes, irmãos, eu percebo assim que isso ficou perdido em algum lugar. Entendeu? Então a questão do temor, irmãos, ela é essencial. Irmão, eu vou ler um texto. Eu não sei pregar sobre Apocalipse, não alcanço, mas eu quero ler um texto. Eu não quero que você abra, eu quero que você preste atenção no que eu vou ler. Eu só vou ler o texto, eu quero que você preste bastante atenção. Não vou nem dizer o endereço, irmãos, a referência. A referência, porque eu quero que você preste atenção no que eu vou ler. João, não o Batista, João, o discípulo amado. Eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Tem um livro no céu com os nomes arrolados dos santos, salvos. Eu espero que o meu e o teu esteja lá. Eu espero. Só que João viu que ninguém podia nem sequer olhar para o livro.
E João sabia que a abertura daquele livro, irmãos, era essencial. Isso aqui é o resumo da vida. Isso aqui é o resumo da história, a abertura desse livro. A igreja está preocupada com ciclano, beltrano, fulano, não quero falar muito. Mas a gente está preocupado com o nome arrolado no nome arrolado no livro da vida. Entendeu, Cami? Essa tinha que ser a nossa preocupação fundamental, essencial, primordial. Então ninguém conseguia abrir o livro. Vou continuar. Todavia, agora escute isso. Todavia, um dos anciãos. Ancião aqui não é um senhor de idade como Simeão e Ana, é um anjo de uma alta hierarquia. É um anjo de uma alta hierarquia. São 24 anciãos no céu. Não são pessoas velhas. São anjos de uma alta hierarquia. Só mais dessa vez eu vou falar. Ok? Então, um desses anjos de uma alta hierarquia me disse: não chora. Escuta isso. Olha, o leão. O que é um leão? Aquele que faz, aquilo é um leão. Ok? Da tribo de Judá. De quem que ele está falando, irmãos? Leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Olha onde é que está o nome de Davi. A raiz de Davi. Ou seja, Jesus veio de Davi. Então, o anjo está dizendo para João: olha, fica tranquilo, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele está dizendo para João: venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí João, entendeu? Tem um livro, ninguém consegue nem chegar perto, nem olhar. João está em desespero. O anjo diz: ó, o leão da tribo de Judá vai abrir o livro. Venceu para abrir o livro. Tá? Entenderam o quadro? E aí João olha. Aí João olha porque o João já apontou. Olha lá o leão. O leão vai abrir o livro. E aí João vai olhar para o leão. E aí olha só. Então vi no meio dos 4 seres viventes e dos anciãos em pé um cordeiro. E agora? O anjo disse: o livro está ali fechado, ninguém chega perto, ninguém pode, nem os anciãos não podem. Aí o João está aqui, está olhando, ele está olhando o quadro, está em desespero. Está em desespero, saí da câmera, né? Está em desespero. Oi, voltei. O João está em desespero. Aí o ancião disse: João, fica tranquilo, porque o leão venceu para abrir o livro. O que o leão faz, irmão? Come, devora, destroça. Certo? Você teria coragem de, ó, leãozinho querido. Irmão, foi a tua mão. Ok? O ancião vê o leão. Aí João diz: opa, então tá bom. Aí João olha e vê um cordeiro. De duas uma. Ou João não sabia a diferença de um leão e de um cordeiro. O que você acha que é isso? Não. É que João conhecia o lado de Jesus de cordeiro. Mas o ancião conhecia o lado de Jesus como leão. Quer um conselho? Vou te dar um conselho esta noite. Fica com o lado do cordeiro, fica. Não queira conhecer o lado do leão de Jesus. O ancião viu. João não viu. Graças a Deus. João diz: ó, é um cordeiro. E o ancião diz: não, é um leão. E João diz: não, é um cordeiro. E o ancião diz: não, é um leão. Deu uma discussão no céu, os dois pegaram, irmão. Você entendeu a moral da história, irmãos? Se você não tiver, vou ser explícito. Se você não tiver temor do Senhor, olhe para mim. Se você não tiver temor do Senhor nesses dias, você vai conhecer a face de leão do Senhor Jesus. E essa face não é boa, irmãos. Mas se você se adequar, tiver temor, se aproximar de Deus numa atitude de referência, uma atitude devida a Ele, você vai sempre desfrutar do lado do cordeiro. E você vai poder conviver com Jesus
Na maior naturalidade, na maior... Você tem medo de cordeiro? Eu não tenho. Não é? Você entende, irmãos? Você entende os parâmetros que eu quis colocar? Eu preciso muito temor, irmãos, nesses dias. A igreja e o mundo perderam. Sabe? O problema é que isso está entrando, essa falta de temor, essa falta de reverência, está começando a entrar dentro da igreja. E esse é o grande perigo dos nossos dias. Um deles. A falta de temor. Ok? Só queria dar essa conclusão, para dar um encaminhamento no que a gente vai falar, até porque os dois são uma união. E Ana, irmãos, falando especificamente sobre Ana agora, tenho mais meia hora, né, para falar sobre Ana. Interessante dessa mulher, irmãos, é como a Bíblia se refere a ela como uma profeta. Né? E é interessante porque normalmente, irmãos, o ministério profético normalmente era sempre voltado para quem, irmão? Para o homem, não é verdade? Quando você lembra de um profeta, você lembra de quem? Isaías, Jeremias, não é? Daniel, Oséias, Amós, Zacarias, Obadias, Jonas, Miqueias, tudo profetas, ok? João Batista, né? Mas o interessante é que essa mulher, ela rompe esse paradigma e a Bíblia chama ela de profeta. Então já começa a diferença por aí. Eu acho que nos dias de Jesus, pelo impacto que João Batista teve, né? Porque a Bíblia diz que por 400 anos houve silêncio da voz de Deus na terra. Não é? E aí vem João Batista. Então eu entendo com isso que o ministério profético era bem raro. Tinham muitos que se diziam profetas talvez, mas que não eram de fato, porque a verdade sobre mim não é o que eu digo sobre mim, mas o que Deus diz sobre mim. Eu posso me declarar um homem de Deus, mas a verdade vai estar em Deus. Se Ele me disser que não, Ele é um homem de Deus, entendeu? Eu posso dizer sobre mim o que eu bem entender. A verdade está no que Deus diz e não no que eu digo sobre mim, ok? Você concorda comigo? Então quando a Bíblia diz que Ana era uma profeta, é porque de fato ela era uma profeta. É porque de fato ela rompeu essa barreira e no Antigo Testamento há alguns relatos, irmãos, de profetas também. Agora não me lembro os nomes, se alguém puder me socorrer aí. Mas eram raros as profetisas no Antigo Testamento. Débora, não é? Débora era uma, mas a gente precisa fazer um esforço para lembrar do ministério profético feminino no Antigo Testamento. Mas Ana, ela rompeu isso. Essa mulher, essa anciã. Ela era profeta. De verdade, de direito. Ok? Então o primeiro diferencial dela é esse, né? O segundo diferencial, irmãos, eu sempre entendi que essa mulher, ela tinha 84 anos de idade. Mas aí fazendo uma pesquisa melhor, eu entendi que não é 84 anos de idade. 84 anos é de viuvez. Porque a idade dela está ali em cima, ó. Onde é que está? Avançada em idade. Depois lá embaixo diz que era viúva de 84 anos. Então a viuvez dela já durava 84 anos, mas a idade dela era maior. Porque, pastor, ninguém consegue ser viúva 84 anos. Consegue. Por quê? Faz a conta comigo, 84 de viuvez, mais 7 de casada, dá quanto? 91. As moças naquele período, naquela cultura, elas casavam muito jovens. Com 15 anos, elas já estavam casadas. Talvez os teus avós casaram com essa idade, não foi? Quem aí teve avô que casou cedo? Né? Casavam mais ou menos 15, né? Então você soma 15 mais 7, 22, mais 84. Então ela disse que essa mulher tinha mais ou menos 105 para 106 anos de idade. É bem possível. É bem possível. Então, irmãos, você pensa uma mulher que casou com 15 anos, que teve um marido por 7, viuvou, e nos demais 84 anos ela se dedica a Deus. Irmão, você pensa no mistério de mulher. Porque a Bíblia diz que ela se dedicava ao templo de dia e de noite.
Depois da viuvez, depois dos 22 anos, vamos usar essa data, depois dos 22 anos, ela não quis mais nada, irmãos, com homem nenhum. Ela resolveu casar com Cristo. Você acha que ela ganhou ou perdeu, irmão? Eu espero que seja que ela ganhou. Entendeu? Ela casou, provavelmente deve ter tido filhos. Eu imagino que sim, porque em 7 anos de casado, né? O judeu é bom de fazer filho, que é uma coisa. Então provavelmente ela tinha filhos. Mas ela, por algum motivo que nós não compreendemos, ela resolveu abdicar de um novo casamento. Ela resolveu abdicar de uma vida social. Resolveu abdicar de tudo para se dedicar única e exclusivamente a Deus. No tempo. Irmão, se olhem para a igreja hoje. Quantas Ana você encontra? Não dá para contar nos dedos, só usar o das mãos. Não se nem dos pés. Alguém que se dedique à integralidade da vida, a Ana. E olha que o templo não estava essas coisas, né? Para você ver, irmãos, que cada ser humano tem um caminho diferente para chegar no mesmo lugar. Concorda comigo? Que lugar que João Batista chegou, irmãos? Na eternidade. Que lugar que Ana chegou, irmãos? Na eternidade. Mas você vê como eles percorreram caminhos diferentes? Quando João Batista tem 14 para 15 anos, 16 anos talvez, o que Deus diz para ele? Vai para o deserto. Muito embora ele tivesse acesso ao templo, muito embora o pai Zacarias propiciasse a ele acesso ao templo, mas o que Deus diz para João Batista? Não vai para o templo. Você vai lá para o deserto. Por isso que ele fala a voz do que clama no deserto. Ele não está falando da voz dele, está falando de Deus. Deus não estava clamando no templo para João Batista. Estava clamando no deserto. Então João Batista foi atrás da voz de Deus que estava no deserto. Concorda? Quando ele diz lá, voz do que clama no deserto, não está falando dele. Não é a voz de João Batista, é a voz de Deus, que está lá no deserto, falando com João Batista. Por isso que ele diz, voz do que clama no deserto. Ok? Então, o caminho de João Batista foi um exilar do templo. E Ana, irmãos, Ana fez um caminho diferente. Deus disse para ela, não, fica no templo. Agora você viu, agora você vai ficar no templo. E por 84 anos essa mulher não se contamina com o templo. E o templo, irmãos, estava ruim demais. Quando você vê em Lucas capítulo 3, ele faz uma denúncia grave. Ele diz ali, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, como pode? Como pode o templo ter 2 sumos sacerdotes? Não pode, é impossível, é contra a lei de Deus de Deus e da Bíblia. Só pode haver um sumo sacerdote. No entanto, o templo estava tão corrompido que Lucas faz essa denúncia. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes. Essa palavra no original ela nem tem plural. Isso aqui é um enjambre do português. Porque sumo sacerdote se refere a uma pessoa. Uma única pessoa. Mas o templo estava tão corrompido. Estava tão, entendeu? Que já haviam 2 sumos sacerdotes. E Ana está nesse meio. E ela não se contamina. Não pense que mulher. Nós não temos muitos detalhes sobre ela. Mas quando você começa a pensar sobre isso, eu pelo menos eu fico assim, meu Deus, que mulher era essa? Porque por 84 anos você conviver num ambiente, irmãos, absolutamente, entendeu? Você viu a descrição do templo? E ela fica ali, como um baluarte, como um alicerce. Ela fica ali. De dia e de noite. Eu queria ver os irmãos desigrejados, né? Que entendem que não se precisa congregar em lugar nenhum, que não se precisa... Nem sei. Isso é antibíblico, essa visão é antibíblica. Você precisa estar congregado em um povo, irmãos. Ah, mas as pessoas são difíceis. Parabéns, você também é difícil. Pensa uma pessoa difícil é você mesmo, Paulinho. Né, Douglas? Irmãos, é ferro que afia ferro.
Né, Marcelo? Você também é difícil demais também. Você não é fácil, não, meu filho. E a Jaqueline, então? Irmão, quem não convive com imperfeitos é porque é mais imperfeito do que eles. Entendeu? Eu queria ver esses irmãos desigrejados pregar para Ana. Porque ela estava ali, de dia e de noite, oficiando no templo. Ainda que o templo não fosse talvez nada do que ela imaginasse que deveria ser, com razão. Mas ela permaneceu ali. Incontável. Eu lembro de Daniel, quando eu olho para essa mulher, eu lembro de Daniel. Lá na Babilônia, num exilado, irmão, numa cultura absolutamente distinta da cultura judaica. Porque quando o rei, como é que era o rei? Nabucodonosor, né? Quando o rei Nabucodonosor, que é difícil, hein? Quando ele exila aqueles jovens cultos de Israel, irmãos, qual era a intenção dele? Era assimilar aqueles jovens, entendeu? É um processo ele queria fazer um processo de assimilação. Ele queria tornar eles babilônicos. Por isso que ele traz os jovens. Eram jovens cultos, eram jovens, entendeu? De boa aparência, não é? Então ele pegou essa elite da sociedade e trouxe para a Babilônia com uma intenção. Qual era? Assimilar a cultura. Nabucodonosor, na ideia dele, não, vou trazer esses guri para cá, esses guri são guri bom. Eu vou ensinar eles a nossa cultura. E aí eles vão ser babilônicos, ou babilônios, não sei qual é a expressão correta. Entendeu? Mas o que acontece com Daniel? Ele não se permite ser assimilado. Ele permanece firme. Ele convivia no ambiente, ele estudou, irmãos, sobre os deuses babilônicos, teve que estudar. Com certeza. Estudou sobre a cultura babilônica, sobre tudo. Provavelmente, isto é uma suposição, provavelmente Daniel foi castrado, porque ele precisava ser eunuco para se dedicar única e exclusivamente a... Provavelmente eu vi um estudo profundo sobre isso. Entendeu? Para que eles mentalizassem só na questão de estudo, só na questão do ensino. Entenderam? Entendeu? Então, entendeu? Provavelmente Daniel foi feito eunuco, ok? Para ele ser assimilado pela cultura babilônica. E ele não foi, irmãos. Ele permaneceu firme. Eu entendo, irmãos, que a questão dele não comer da mesa do rei, lembra que ele recusa comer das iguarias do rei, a Bíblia fala iguarias, era uma questão profética. É uma questão profética, é porque, no meu entendimento, se ele comesse da mesa do rei, ele tinha medo de se contaminar. Então ele comia as coisas simples que talvez o povo mais humilde estivesse comendo. Entendeu? Para não se contaminar. Eu penso, irmãos, que essa mulher chamada Ana, que conviveu 84 anos num ambiente imperfeito, manteve o ministério profético dela intocável. É uma referência para nós hoje. E eu penso que é uma dificuldade para nós hoje, nos mantermos incontaminados do mundo. É fácil para você, irmão? Para mim não é. Não é fácil. Porque são muitas tentações, são muitas ofertas, são muitas coisas até de uma aparência boa, como os manjares do rei. E cabe a nós, a cada manhã, decidir o que comer e o que não comer. Eu tenho procurado, irmãos, me manter incontaminado. Porque um dia, antes de Jesus voltar, eu ainda acredito que vai haver um mover celestial. Que vai haver, eu compartilhava essa semana com o pastor Irineu ainda. Eu acredito firmemente que vai haver um último avivamento.
Pastor José se refere ao avivamento dos 7.000, é isso, né? Da chuva serôdia. Antes da igreja ser arrebatada, subida ao céu, ok? Eu acredito que ainda vai haver um último avivamento, uma última colheita, onde as igrejas que estiverem alinhadas com o propósito da eternidade vão colher os frutos do seu trabalho. Eu acredito firmemente nisso, irmãos. E nós fazemos parte disso. Eu quero crer, irmãos, a não ser que eu esteja totalmente enganado, mas eu quero crer que nós estamos alinhados. Eu acredito, irmãos, pelo que eu tenho conversado com pastores, pelo que eu tenho conversado. Irmãos, esses dias, eu vi um camarada lá de São Paulo. Ele falou uma coisa, irmãos, que eu não ouvi de ninguém, mas que eu já tinha falado aqui. Então não tem como ser coincidência. E o cara, com certeza, ele não me assiste. Entendeu? Mas nós falamos a mesma coisa. Sobre o mesmo ponto. E esse cara é um cara alinhado. Então, se nós estamos falando a mesma coisa de um camarada lá em São Paulo, é porque há um alinhamento. Então, é uma questão de sentar e esperar. E aguardar no Senhor, por essa última chuva serôdia, por um intervalo entre as dores de parto, ok? Onde a gente vai poder ser aquilo que Jesus disse que a gente seria, um ceifador de vidas, ok? Eu acredito dessa forma, irmãos. Eu acredito que as igrejas que se guardarem incontaminadas, que se guardarem santas, ok? Não na perfeição da execução, porque isso não dá, irmãos. Eu cometo erros aqui, constantemente. Mas a minha vontade é sempre acertar. A gente erra porque a gente faz uma coisa que não tem capacidade de fazer. Concorda comigo? Ou você tem capacidade de fazer a obra de Deus? Você tem, não? Mas senão eu te entregar tudo aqui, mas você toca. Mas eu sei que você não tem, assim como eu não tenho. E ninguém tem. Somos todos homens falhos que fazemos uma coisa que nenhum ser humano pode realizar. Entendeu? Mas se a gente se manter alinhado, se a gente se manter focado no propósito, incontaminado, se a gente não deixar o mundo entrar dentro de nós, em algum momento, antes da igreja subir, eu acredito que nós vamos colher o fruto do nosso trabalho. Sabe? É muito bom comprar uma casa, irmãos. É bom demais, né? Muito bom comprar um carro, irmãos. Bom demais. Essas coisas fazem parte do bem-estar humano. Você vê uma resposta do teu trabalho, né, Mari? Se bem que a Mari não está trabalhando, né, mas... Vou olhar para o Lucas. Né, Lucas? Você vê uma resposta do teu esforço ali, né? Então você vê, né? A Gélia e a Rosa, a mesma coisa. Entendeu? Então você vê ali o resultado. Entendeu? Agora, fala sério. Vamos ser sinceros. Não é muito melhor, irmão, você ver alguém da tua família caminhando para Jesus, irmão, voltando? Ah, fala sério, irmão. Fala sério. Porque o carro vai pegar fogo, a casa vai pegar fogo. Acho que vocês nem vão quitar essa casa, vocês vão subir, vai ficar lá para o anticristo, mas tudo bem. Entendeu? Porque Deus, ele não morreu por coisas. Ele morreu por gente. O único momento, irmãos, que a Bíblia relata uma festa no céu, quando é, irmão? É quando o pecador se arrepende. E como é que ele se arrepende? Quando um cristão vai lá e prega para ele. Irmão, isso é lindo demais. Isso é lindo demais, irmão. Isso é lindo demais. Nós precisamos entender isso. Enriquecer não só aqui na terra, mas enriquecer na eternidade também. E lá você enriquece como, irmão? Ganhando vidas para Jesus, testemunhando. Entendeu? O dízimo e a tua oferta não vai para a eternidade, irmãos. Fica aqui, ó. É para manutenção do templo, a gente poder reformar, né? Fica aqui. Mas o teu trabalho no Senhor, por isso que a Bíblia diz que o trabalho no Senhor, ele não é vão.
Entendeu? Ana trabalhou por Senhor 84 anos. Pensa no galardão dessa mulher, irmão. 84 anos servindo a Deus no templo. Pensa o galardão dessa mulher. Pensa a riqueza. Pensa a moradia de esquina. Que ela vai habitar. A gente não sabe como é que é as mansões celestiais, mas não, as moradas. A gente fala mansão, né, gente? Mas é a morada. Será que a gente vai vizinhar com a mulher dessa? Entendeu? Eu procuro assim imaginar, né? E apenas imaginar essa mulher, né, com 105 anos, 106 anos, em plena lucidez, ela profetizando, irmãos, depois de 84 anos de serviço. Irmãos, é uma coisa linda demais. Eu lembro sendo pastor Anderson. Pastor Anderson, ele tem um apóstolo já muito ancião, já de cadeira de roda, ele já não se locomove mais, né? Ele tem alguns já, pastor Anderson, a última vez que eu falei com ele, o apóstolo dele já tem alguns lapsos de memória, por causa da idade, sabe? Mas quando pastor Anderson disse que quando aquele homem pega o microfone para orar, diz que o ambiente muda. Porque são longos anos de comunhão com o Espírito Santo. Você entende, irmãos? Uma vida de empréstimo. Irmãos, hoje o sacrifício das pessoas é vir uma vez por semana no culto. Esse é o grande sacrifício hoje. Uma hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é aquele outro. Interessante como a esposa falou em algum lugar aí, em tudo que é lugar zanza. Só contamina na igreja, irmãos. É ao contrário. É o lugar que eu me sinto mais seguro. Eu tenho medo do ônibus, tenho medo da minha empresa. Aqui dentro eu me sinto seguro. Nenhum mal me alcança aqui dentro. As pessoas zanzam em tudo que é lugar. Na igreja elas não vêm. Isso vai ter um preço. Vai ter um preço. Semana que vem, o missionário Rick vai estar aqui conosco. Participe do culto. Venha de máscara, venha de touca, venha de... Como é que é aquela roupa de pintor aquela? Como é que é aquele trem? Astronauta, né? Então, pintor também, não tem, Doug? Bota o capacete de moto, faz qualquer coisa. Capa de chuva, Pega aquela roupa de chuva da moto, vem, pode vir, você vai poder entrar. E se tem um lugar que você está seguro, é na casa de Deus, irmão. Fica ali no aquário do Ariel, ali, fica ali, irmão. Você que está me assistindo aí. A ver, nós somos a geração de Saul, irmãos. Ficamos acovardados dentro da trincheira e tem um gigante. Desafiando de dia e de noite. Deus esperando que um cristão se levante para desafiar aquele cara lá. Não, deixa o medo para quem não conhece a Deus, pelo amor de Deus. O resultado dessa quarentena, eu vou falar de novo, vai ser um monte de gente desviada e um monte de gente enfraquecida na fé. Esse vai ser o saldo dessa quarentena. Se vão pegar a corona, eu não sei, mas que a eternidade de muitos está em risco, tá. Porque se uma pessoa fica 3 meses, com todo respeito, se uma pessoa fica 3 meses sem vir no culto, não sente vontade de vir, irmão, barbaridade. Barbaridade. Que evangelho é esse? Que vida cristã é essa? Essa mulher vinha de dia e de noite para a igreja, irmão? Para o templo? É a mesma coisa? Por 84 anos seguidos, meu irmão. Aturando ali o Caifás e o Anás. Pensa em umas tranqueiras de pastor. Pensa nos negócios ruins. E ela ali. No espírito dela dizia, não, é aqui que ele vai aparecer. Apareceu ou não apareceu? Apareceu. Estava lá. E ela estava lá presente. Se tem um lugar para estar, irmãos, é aqui. O salmista em algum lugar da Bíblia disse, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Em algum lugar da Bíblia diz isso.
precisamos ter resgatar esse prazer de estar na casa do Senhor, assim como Ana tinha. Amém, irmãos? Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima semana. Deus te guie, te guarde, te ampare. E a glória do Senhor resplandeça sobre ti nessa semana. Amém?